o seguinte, eu tô aqui para trazer a react, né, de um vídeo aqui feito pelo Túlio Produções. É um vídeo do David Jones, do Piratas do Caribe, um filme fantástico, fabuloso, que realmente eu indico vocês assistirem, é um dos meus favoritos, muito bom. E é o seguinte, o objetivo aqui vai estar em analisar a história, né, do David Jones, do personagem David Jones. E com isso a gente vai ver o personagem, a gente vai ver o conflito e o enredo, tudo que forma, né, uma história perfeita para ter um personagem bem desenvolvido, bem feito, tá bom? Vamos lá. Conhecem David Jones? Ele me mandou. David Jones. Você não teme a morte? Um homem do mar. Um grande marinheiro. Toda a força para o amigo! Ficou maluco? Ha! Tem medo de se molhar? Até que entrou em choque com o que perturba todos os homens. O mar? Ouro e prata. A separação do bem e do mal. Uma mulher. Uma mulher. Ele se apaixonou. Não. Soube que foi pelo mar que ele se apaixonou. A mesma história, versões diferentes e todas verdadeiras. Sim, foi uma mulher. Tão instável, cruel e indomável como o mar. Ele jamais deixou de amá-la. Mas a dor que lhe causou era demais para viver com ela. Mas não o suficiente para causar sua morte. O que exatamente ele pôs no baú? Seu coração. Literalmente ou figurativamente? Ele não poderia literalmente pôr seu coração em um baú. Poderia. Não valia a pena sentir o que traz uma pequena e fugaz alegria de viver. E assim, o próprio coração ele arrancou. Trancou-o em um baú e escondeu o baú de todos. O baú da morte. O que sabe sobre isto? Abra o baú com a chave. Esfaqueie o coração. Não esfaqueie o coração. O holandês precisa de um coração vivo, ou não haverá um capitão. E se não houver um capitão, ninguém terá a chave. Engraçado o que um homem faz para impedir seu julgamento Você final. também fez um trato com ele. Ele trouxe o Pérola do Fundo para você. E há 13 anos você é seu capitão. Tecnicamente... Jack, você não conseguirá convencer ninguém. Os termos aplicados a mim aplicam-se a você também. Uma alma forçada a servir 100 anos neste navio. Sim, mas o escocês voador já tem um capitão, então realmente... Então será o seu fim. Você teme a morte? Você teme a escuridão do abismo? Esse filme é fantástico. Todas as suas ações reveladas. Todos os seus pecados punidos. Posso lhe oferecer uma fuga. Por que Jack tem medo do mar aberto? Bem, se você acredita nessas coisas, há uma fera sob o comando de David Jones. Há alguma ideia de quando Jones soltará essa terrível besta? Eu já lhe disse, Jack. Seu tempo acabou. Ela virá agora. Uma terrível criatura com imensos tentáculos que usa sucção para arrancar seu rosto. E arrastará um navio para as profundezas esmagadoras. O Kraken. Dizem que o fedor de seu hálito é... Imaginem. A última coisa que querem conhecer nesta terra é o grito do Kraken e o odor fétido de 1000 corpos apodrecidos. Deviam estar sob os cuidados de David Jones. Esse foi o dever dado a ele pela deusa Calypso, levar aqueles que morrem no mar para o outro lado. E a cada 10 anos, ele iria em terra para ficar junto de quem ama. De verdade. Mas o homem virou um monstro. Para as profundezas. Miserável cruel!
A vida é cruel. Por que após a morte deveria ser diferente? Eu lhe ofereço uma chance. Venha, junte-se a nós e protele o julgamento. 100 anos servindo como marujo. Você quer servir? Ai, servirei. Está feito. E não se ouçam vozes alegres. E nenhum homem olhe para o céu com esperança. E que amaldiçoado este dia seja por nós que despertamos. O Kraken, como sabe da chave? Isso não faz parte do jogo. Você tem um débito a pagar. É o capitão do Pérola Negra há 13 anos. Esse foi o nosso acordo. Tecnicamente, eu fui capitão apenas 2 anos e vítima de um motim. Então foi um péssimo capitão, mas um capitão mesmo assim. Bootstrap Bill, você é um mentiroso e passará a eternidade neste navio. Fico com o rapaz, 99 almas, Sr. Turner. Pode ir à terra, mas só na próxima vez que atracarmos. Seu tolo, por que fez isso? Não ia deixar que perdesse. Nunca foi sobre vencer ou perder. A chave. Você só queria saber onde estava. O que está fazendo? Eu vou matar Jones. Não posso deixar, William. Porque se Jones for morto, quem vai fazer aquela fera parar de me perseguir? O rapaz não está aqui. Foi reclamado pelo mar. Eu sou o mar. 10 anos eu dediquei ao dever que me incumbiu. 10 anos eu cuidei daqueles que morreram no mar. E enfim, podíamos ficar juntos outra vez. Você não estava lá, Calypso. É a minha natureza. Você me amaria se eu não fosse exatamente como sou? Não, amo mais você. Ela fingiu que me amava. Ela traiu a mim. Muitas coisas você foi, David Jones, mas nunca foi cruel. Você corrompeu o seu propósito e com isso se corrompeu. Você escondeu o que deveria sempre ter sido meu. Eu aceito como uma promessa. Anularei o controle de Jones sobre você. E não descansarei até que essa lâmina fure o coração dele. Não o abandonarei. E o seu destino, David Jones? Meu coração sempre pertencerá a você. Calypso. Bom, e é isso aí, ó. David Jones vai ser consumido pelo Mark. Bom, meus parabéns ao Túlio, né? Vídeo fantástico, né? Muito bem feito. Vou voltar aqui e deixar ele passando aqui pra gente conversar um pouquinho. Deixa bem baixinho mesmo. David Jones. Você não teme a morte? Seguinte, pessoal. Vamos fazer o seguinte. O storytelling aqui do David Jones, ele precisa do quê? Ele precisa de um personagem. Vamos lá, é o David Jones, né? O personagem. Ok? Aí ele vai precisar ter um conflito, vai precisar de um enredo, né? Ele vai precisar ter o começo, o meio e o fim, tá bom? É tudo isso que a gente vai encontrar aí. Aí vai ter o clímax e a resolução, né? Ou a transformação, no caso, tá bom? É o seguinte, pessoal. Vamos lá, o personagem, a primeira coisa, é o David Jones. Quem é o David Jones? Ele seria um homem do mar, um grande marinheiro. Qual seria o grande conflito que o David Jones tem? Ele se apaixonou pela Calypso e acabou endoidando, né? Porque ele estava buscando fazer o que ela tinha falado para ele fazer, né? Que era levar as almas para o lugar certo. E ele fez isso por anos. Só que ele acabou se perdendo, né? Nessa dor desse amor. E acabou ficando triste, né? Magoado, porque
ele entregando as almas pro lugar certo, do jeito que ela tinha mandado, ele fazendo tudo que ela tinha mandado, ela acabou abandonando ele, porque ele foi até a Firme, né, acredito eu, e ela não estava lá, como aparece no trailerzinho aqui. Ele fala: eu me incumbi de fazer tudo que você tinha mandado por 10 anos, eu levei as almas que morreu no mar, mas você não estava lá, né? Esse seria o enredo, tá bom? Ele ficou muito mal, porque ele amou ela, né, por muitos anos, né? Ele acabou deixando de guiar as almas, né, pro lugar certo, porque ele ficou magoado, né? Esse é um enredo, no caso. Ele ficou magoado, ele ficou com uma tristeza muito grande por ela não ter ido lá, né? E aí ele deixou de fazer a missão dele, que era entregar as almas pro lugar certo, né? Ele era um ser humano normal e acabou ficando amaldiçoado. Cada alma que ele deixava passar, não se importava, não levava pro lugar certo. O navio, né, o holandês voador, os seus tripulantes e ele mesmo ficavam piores, né? Ficavam mais feios, né? Igual ele é feio desse jeito aí, igual uma lula, né? Os outros é tubarão, outro ali com cara de molusco, né? E é isso aí. Pela dor, né? Ele acabou ficando preso nessa forma, né? Dor do amor. Ele tirou o próprio coração para que ele não sentisse mais essa dor, né? Você vê que o storytelling, ele é narrado pela própria Calypso, né? Ela tá falando ali, o storytelling perfeito, né, dela falando. Eu tô tentando dar um resuminho aqui, tentando falar do meu jeito também para que fique diferente, né, para que a gente possa entender de um ponto de vista diferente, mas é exatamente o que ela disse ali, tá bom? Mas assim, aí seria o que agora aqui o enredo, né? Ok. Ambos, né, se magoam, né? Porque pelo que eu sei, a Calypso estava presa no corpo humano graças ao próprio David Jones, porque ele entregou a Calypso, né, aos Lords Piratas. Daí eles se uniram lá, né, juntaram todas as peças deles lá, de pirata lá, né, cada pirata tem uma coisa em especial lá. Eles entregaram lá, fizeram uma mandinga e prenderam ela no corpo humano, né, para que ela parasse de afundar os navios e fazer a bagunça que ela fazia lá, porque ela é uma deusa, né, ela tem os poderes da natureza e entre outras coisas lá, ok? E, bom, o que é o clímax? O clímax aqui seria essa grande luta que acontece no mar, né? Após os Lords Piratas libertarem a Calypso, né? Inclusive até o Barbossa, quando ele liberta ela, ele fala para poupar, né, os navios piratas, né, dos piratas. E ele fala, né, que a Calypso, né, que eu acredito que o Jones, né, que entregou ela para ser presa, né? Aí ela fica com uma mágoa, ela sente essa dor, né, também, né? A mesma dor que o Jones sentiu quando ela não apareceu, né, ao encontro com ele. E aí ela sai, né, vira um monte de caranguejinho lá, sai no mar lá e faz uma tempestade, faz uns tardalhaços lá. E aí acontece, né, essa grande luta, né, no mar. E no final o William é gravemente ferido, né, no coração, e o Jack ajuda ele a esfaquear, né, o coração do David Jones, né? Ele utiliza as mãos do Will e esfaqueia, né, o coração do Jones, levando o Jones ao fundo do oceano, né, que ele morre lá e cai no fundo do oceano. E bom, como a amada dele, Calypso, já estava livre, né, como os piratas libertaram ela, né, aí eu acredito que ele ficou com ela e ela ficou com ele, né, que ó, nessa luta aí, ó, os dois, só fica o Pérola Negra e o holandês voador, né, girando ali no meio do caos, né, que ela faz. E tanto que ela não afunda nenhum nem outro, né? Ela quase afunda os dois, mas não afunda nenhum dos dois. E aí, após a morte do David Jones, né, ele cai lá no mar e fica, né, com a sua amada, acredito eu, porque ela é a natureza, ela é o mar, né? E sendo o mar, sendo uma deusa, como ela já fez o Barbossa voltar à vida, poderia muito bem, né, fazer o seu amado David Jones voltar à vida também, né, como ser humano, de repente, não sei. Mas seria interessante, algo assim, né, de repente, no futuro Piratas do Caribe, tá bom? E seria isso, né? A dor do amor fez um homem que era bom, né, ser destruído, né? Ele acabou sentindo muita dor e se tornou um homem mau. Deixou de fazer o que ele tinha que fazer, pegou uma maldição e também com essa mágoa ele magoou ela, né? E aí ambos se magoaram e no fim ele morre, ela é liberta e, bom, acredito eu, como ela é o mar, né? Ela mesma se chama de mar, então aí inclusive quem tá contando a história é ela, né? Ela é essa aí que tá contando a história ali no vídeo, é a Calypso, né? Ela tá contando a história
ela se proclama como Mar, então acredito que os dois ficaram juntos. É o seguinte, é isso aí. Foi o personagem, o conflito, o enredo, né? Aí você vê que tudo é um começo. Ele começou como marinheiro, o meio foi ele fazer o serviço que ele tinha que fazer. Ele acabou não fazendo mais porque ficou magoado, e o fim foi a morte dele. Ele acabou morrendo, né? E levado pelo mar, né? Entendeu? Esse foi o começo, o meio, o fim. E teve o clímax. O clímax era aquela luta lá que tava acontecendo lá no meio lá, ele matando geral, o Calypso matando geral também lá, e é isso. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Eu vou estar trazendo mais conteúdos desses também. É a primeira vez que eu estou trazendo, porque eu quero estar desenrolando um pouco mais aí conteúdos assim, trazendo vídeos, comentando essas coisas aí, tá bom? Inscrevam-se no canal, deixem seu like, comentem. Até o próximo vídeo, pessoal. Lá, como eu disse pra vocês, morreu igualzinho o que eu disse pra vocês, ó. Começo, meio e fim para uma história perfeita. Inscrevam-se no meu canal, deixem seu like e visitem o canal do Túlio Produções.